Sorriso. Roteiro.tv trazendo para você mais uma informação agradável. E hoje, além de ser uma informação agradável, nós vamos trazer uma informação saudável. Nós vamos falar de prevenção em odontologia. E para falar de saúde bucal e prevenção de odontologia, eu trouxe aqui para conversar comigo o Dr. Luiz Otávio de Souza. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, para a gente falar dessa prevenção, para a gente falar dessa saúde bucal, nós vamos falar de cárie, que é um dos males, um dos medos, eu acredito que de toda a população, não só do nosso Vale do Paraíba, como do mundo, né? Então eu já vou começar perguntando para o Dr. Luiz, por que a cárie dentária é considerada uma doença, doutor? A cárie dentária, na verdade, ela é uma das principais doenças do mundo moderno. Ela vem com a evolução, com a modernidade, com a mudança de hábitos. Então, a cárie dentária ela passou, nos últimos tempos, a ser uma das principais doenças de origem bacteriana, ou seja, originadas através de uma bactéria, de um grupo de bactérias que atacam, né, os tecidos dentais. E quais são os fatores principais que determinam essa cárie dentária? O que causa essa cárie dentária? Bom, inicialmente a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e ver as populações, né, de antigamente. A alimentação que essas populações tinham eram alimentações muito mais saudáveis, né? E a dieta dessas populações, dessas pessoas, eram dietas ricas em fibras, ricas em alimentos que promoviam uma autolimpeza. Então, a partir daí, o próprio alimento ingerido, ele provocava uma limpeza nas estruturas dentárias. A partir do momento em que passou-se a introduzir alimentos mais pastosos, os açúcares passaram a ser importantes na alimentação humana, aí começaram também a surgir os substratos para a presença de um micro-organismo que adora o açúcar e que ele acaba atuando na presença da doença cárie na boca do ser humano. Então deixa eu entender um pouco, doutor. O senhor está me falando de antigamente. Antigamente a gente pode dizer no século XIX. Nós vamos falar de muito antigamente, onde as pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes, as pessoas não tinham o hábito de lavar a boca. Então, o próprio alimento que era ingerido é que fazia essa limpeza nos dentes. A manufatura do alimento, na verdade, né? Os alimentos eram comidos in natura, então esses alimentos comidos in natura promoviam essa autolimpeza. Já no século XIX, como você disse, já era uma época onde havia a introdução do açúcar grosseiramente por causa dos engenhos, né? Principalmente no Brasil, onde havia uma produção de açúcar para exportação, e isso aí era introduzido na alimentação da população aqui. Então, a partir do século XIX, passou a ser um grande problema de saúde pública o consumo e a ingesta de alimentos açucarados. Então, a gente pode pensar também que o principal de tudo isso, essa ingestão de açúcares, ela se passa na criança, no bebê, no recém-nascido. Não, ela se passa numa população em geral. Todo mundo consome açúcar, né? Então, o açúcar ele é um elemento viciante, né, na dieta do ser humano. Então, sendo viciante, as pessoas acabam consumindo e cada vez mais. E aí, não tendo o hábito de fazer uma higiene pós-alimentação, acaba que o açúcar permanece na cavidade bucal, provocando danos. Mas especificamente no bebê, especificamente na criança, o que envolve essa ingestão de açúcar? Olha, o açúcar, na verdade, ele nem é necessário na nossa dieta.
né? Isso aí é uma questão de você conseguir entender que todos os alimentos, na verdade, eles têm o seu açúcar natural. Então, nós não precisaríamos de um açúcar refinado, um açúcar produzido industrialmente, agregando esse alimento. Então, se a gente consumisse os alimentos de forma in natura, a gente estaria consumindo açúcar de uma forma mais saudável. Agora, quando você tem um bebê em casa e você vai iniciar o processo de trazer essa criança para a vida cotidiana de alimentação, o que acaba acontecendo é que você introduz os hábitos seus na vida da criança. Na vida da criança. E nem sempre os seus hábitos são salutares. Nem sempre os seus hábitos de alimentação são necessários e úteis para aquela nova vida que está chegando. Então, às vezes você pega e introduz aí uma mamadeira, por exemplo, o açúcar, achando que você vai agradar o seu filho com o docinho do açúcar e, na verdade, está introduzindo um hábito vicioso nele. Que, na verdade, a criança ela não tem o hábito, não conhece o açúcar, então ela não existe necessidade nenhuma dela tomar aquela mamadeira com açúcar. Não, nenhuma necessidade, não precisa. O açúcar, o leite já contém açúcares naturais do próprio leite, então não há necessidade de você introduzir mais açúcar para poder fazer o gosto, o agrado, porque você está fazendo o seu gosto e não o gosto da criança que você está introduzindo. É uma coisa interessante. Por que as mães elas não conseguem perder esse hábito de achar que a criança sempre precisa de alguma coisa diferente porque ela experimenta antes, né? Sem dúvida, sempre a mãe experimenta antes. Experimenta e faz assim ainda. Não tá docinho, vamos pôr um pouquinho mais de açúcar. Então, infelizmente, esse hábito é um hábito dos nossos pais, dos nossos avós, vem lá de trás, né? De querer fazer o quê? Agregar algo a mais no alimento, e nem sempre esse agregado é salutar para a nossa saúde. O açúcar, principalmente, é um dos maiores danos que se pode querer ter numa dieta, é o próprio açúcar. Então vamos falar um pouco, continuando falando de criança, e falar um pouco do micróbio, né? O micróbio na criança, o micróbio no bebê. Como que ele chega? De que forma que ele ataca? De que forma que ele infecta? Bom, a bactéria mais importante no processo da doença cárie é o Streptococcus mutans. Existem outros, mas o mais importante é esse. Na verdade, a criança não nasce com esse micro-organismo na cavidade oral. Ele é introduzido. Como ele é introduzido é que é legal, é diferente. Porque você acaba, a mãe acaba limpando a chupeta do nenê na sua própria boca e transferindo esse micro-organismo para a boca da criança, né? Essa é uma forma. Provar o alimento na mamadeira, nossa, a mamadeira está docinho, provei e entrego para o meu filho. Porque a mãe ela sempre acha que ela não passa nada para o filho. Ela acha que não passa nada. Existe uma máxima que a gente costuma ouvir sempre, que o meu micro-organismo não vai nunca ser ruim para o meu filho. Eu estou simplesmente passando anticorpos para ele. Isso não é uma verdade, mas é o que sempre acaba acontecendo, né? Agora vamos falar esse micróbio que passa através da mamadeira, através da mãe. A incidência maior é sempre através da mãe. Sim, existem até estudos dizendo que 56% dessas infecções são provocadas até pelo contato, que é chamado de infecção vertical, pelo contato com a mãe. A mãe é a principal responsável pela transferência do micro-organismo para a boca da criança. Na verdade é assim, gente, a gente não está fazendo aqui o papel de advogado do diabo, a gente não está dizendo que você não pode dar determinados alimentos para o seu filho, não dar açúcar para o seu filho. O Dr. Luiz Otávio está aqui para falar de prevenção bucal. A gente está falando sobre saúde bucal. Além disso, as crianças, tem muitas que não ficam só com a mãe. Elas vão para a creche, elas vão para a escola.
a incidência de creche e escola, ela chega a ser igual ou não com relação à mãe? Não, de jeito nenhum. É muito menor a incidência, porque a falta de intimidade dos cuidadores em relação à criança e o contato deles é muito menor. O cuidador não faz ele não cria esse hábito de limpar a chupeta na sua própria boca e passar para o seu filho. Entendeu? Ele não tem nem autorização para isso, isso não seria um hábito salutar. E na verdade ele não tem tempo, né? Porque a quantidade de crianças que ele está lá cuidando é muito maior do que de uma mãe que cuida do próprio filho. Então ele cuida de uma maneira diferente. Sem dúvida, é uma coisa mais impessoal, uma coisa bem impessoal, e o cuidador, ele profissionalmente, ele faz um cuidado, uma atenção mais distanciada da criança, ou seja, ele faz o trabalho dele, exerce sua função, mas ele não institui hábitos viciosos, aqueles hábitos considerados amorosos, mas viciosos, né? E como que a gente pode fazer essa substituição, doutor? O que a gente pode chamar de consumo inteligente de comida? Eu posso ser radical? Pode. Jogue fora o açúcar. Açúcar não presta para nada. Nós não precisamos do açúcar de maneira nenhuma na nossa alimentação. O açúcar, ele é deletério para o organismo. Se você consome açúcar demais, você acaba gerando no futuro crianças que hoje consomem açúcar. Você vai ter crianças e adolescentes e adultos obesos, diabéticos, hipertensos. Você acaba, essa ingesta hoje de açúcar, da forma como ela vem sendo feita, com as mídias vendendo iogurtes, vendendo bolachas vitaminadas e alimentos pastosos, todos esses alimentos, sem o devido cuidado de higiene pós-alimentação, você acaba tendo realmente grandes problemas na fixação do micro-organismo, e esse micro-organismo na boca vai provocar a doença cárica. Depois dessa radicalidade toda do Dr. Luiz Otávio, só me resta chamar meu intervalo comercial. Não sai daí não, que já eu volto com mais saúde bucal. Foi muito radical. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. Estou voltando aqui no Roteiro.tv. Para quem chegou agora, estou conversando com o Dr. Luiz Otávio de Souza. E nós estamos falando de prevenção odontológica e saúde bucal. O Dr. Luiz radicalizou no final do último bloco e falou que a bactéria se alimenta de açúcar, que não se pode usar açúcar, que não quer que ninguém mais use açúcar. Então eu já vou direto ao assunto. Se a bactéria se alimenta de açúcar, eu não vou comer mais açúcar? Ninguém vai mais comer açúcar? Na verdade não, né? Na verdade o açúcar, como eu disse, ele é o grande vilão, né? Das doenças bucais, das doenças, hoje em dia, doenças até endêmicas como diabetes, como a pressão alta, porque ele é o precursor de todas essas doenças. Então, quando eu falo que não deve se consumir açúcar, eu estou dizendo para que não se deve consumir o açúcar em quantidades exacerbadas. Ou seja, você não tem que colocar no seu alimento natural mais açúcar. Você não precisa disso, o seu organismo não precisa disso para se alimentar. O açúcar não é necessário na nossa alimentação, o nosso organismo não precisa desse açúcar a mais. Todos os nossos alimentos, frutas, legumes, tudo aquilo que a gente consome já vem com uma parcela de açúcar inserida dentro dele. Então, se você agrega mais uma quantidade, ou seja, vamos dar um exemplo, eu adoro comer aquele mamãozinho, aquele pedacinho de mamão. Só que o mamão para mim nunca está tão doce quanto eu gostaria. Então o que eu faço? Eu vou lá no meu açucareiro, 2 colherinhas a mais e jogo em cima do mamão. Eu estou agregando uma quantidade de açúcar que o meu organismo não precisa. O do mamão só era suficiente. O mamão, quando ele é quebrado
no nosso organismo, ele vai produzir o açúcar saudável, aquele açúcar que vai para a dieta, que vai para o nosso organismo, que vai ser quebrado e vai fazer o papel dele energético, entendeu? Por isso, sim, consumir o açúcar refinado é que eu acho que ninguém precisa. Ou seja, há famílias que consomem, em média, 20 a 25 quilos de açúcar por mês. Compram pacotes de 5 quilos de açúcar e os consomem em um mês. Isso é um absurdo. Você vê pessoas hoje consumindo tudo isso e aí você vai ver obesidade na família, hipertensão, o diabetes, tudo isso. Esse aí é o precursor de todos esses problemas futuros. E lembrando a vocês que o Dr. Luiz Otávio, ele é odontopediatra, por isso que ele fala com muita propriedade a respeito do assunto, formado em saúde pública e participa de um programa também. Sim, é o programa de formação em odontologia para pessoas com deficiência na Unesp, aqui em São José dos Campos. Que é um assunto que logo eu vou trazer para vocês e logo mais a gente vai mostrar sobre esse trabalho aqui em São José dos Campos. Mas doutor, voltando a falar de criança, consumo de açúcar muito cedo, mamadeira, explica um pouco pra gente. Mamadeira, isso aí é uma coisa tão complicada, né? Porque a mamadeira, na verdade, nós temos hoje um programa que nos indica e nos orienta que as mães devem amamentar por pelo menos 2 anos, a amamentação natural, né? O leite materno e tudo mais. Após esse período, é introduzida a alimentação através da mamadeira. Só que o que a gente tem visto aí, né? A gente tem visto que a alimentação é feita de forma a agregar dentro desse leite, dentro desse alimento passado por mamadeira, os açúcares, ou seja, adocicar o alimento para poder acalmar a criança nesse período de alimentação. Então, quer dizer, a mãe acha, na sua, não sei se inocência, no seu afã de querer fazer algo melhor, ela agrega o açúcar a essa mamadeira. E aí é que mora o grande perigo. Então, isso é importante que a gente fale sobre a importância dos hábitos alimentares saudáveis para a família toda, né, doutor? Claro, sem dúvida nenhuma. Para que a gente possa ter a nossa criança saudável, ter o nosso bebê, o nosso adolescente, o nosso jovem saudável, a gente tem que ter uma alimentação saudável desde o princípio. Ou seja, nós temos que conhecer aquilo que faz mal, né, para o nosso nenê, para o nosso filho, para que nós possamos ter os nossos filhos saudáveis lá na frente. Então, quando nós pensamos em dar a mamadeira, a gente pode dar a mamadeira só com leite. Não precisa agregar mais nada. Mas aí a mãe vai dizer para mim, fala assim, puxa vida, mas o meu filho adora chocolate. E ele gosta de chocolate bem docinho. Então, por que ele gosta desse chocolate docinho? Porque em um momento lá atrás, a mãe acabou introduzindo o próprio paladar dela, aquele sabor que ela adora tanto, aquilo que ela gosta muito, acabou agregando esse paladar na prova do alimento, né? Na prova do sabor para o filho. Então, não está doce o suficiente, então vai lá e coloca mais um pouquinho do adoçante. Então eu acho que isso não é necessário, isso a gente pode evitar, né? E passar para os nossos filhos sabores saudáveis, alimentos saudáveis, fibrosos, do tipo, se eu vou dar uma maçã, essa maçã eu dou ela pura, só a maçã. Se eu vou dar uma mamão, eu dou só uma mamão. Se eu vou dar uma outra fruta qualquer, a gente só agrega essa fruta à fruta, mais nada. E uma coisa interessante, doutor, que a gente chegou a comentar isso também, é sobre a higiene do bebê logo após a ingestão da mamadeira. Sim, isso é muito importante, né? Todo alimento ingerido precisa de uma limpeza após, né? Uma limpeza sendo feita. Então, a mãe, quando dá mamadeira, até por conforto, né? Existe aquela história de dar aquela mamadeira noturna para o nenê dormir, né? Aquela coisa gostosa, né? Porque assim o nenê dorme a noite inteira.
Mas esse leite, se ficar na boca do neném por um período prolongado, ele provoca uma fermentação muito agressiva, e se já houver dentinhos dentro da boca, isso aí é uma coisa muito complicada, acaba sendo assim muito agressivo para os dentes e provocando o que nós chamamos de cáries de mamadeira, que isso daí é um dos principais problemas da odontologia de bebês aí, que é o cuidado com esse tipo de problema. Ou seja, nós vamos introduzir uma criança, um nenê muito pequenininho, que não tem a consciência, que não tem condições de entender a necessidade de um tratamento como tratamento odontológico. Então nós temos que evitar esse tipo de coisa, ou seja, a criança tem que ser poupada desse problema, né? Então vamos limpar os dentinhos após a mamadeira noturna. Porque a maioria das mães vai dizer que isso é muito difícil, que isso é complicado, porque o meu filho vai acordar depois, mas eu acho que é melhor você fazer esse tipo de prevenção do que mais tarde você se arrepender depois. Uma outra pergunta, doutor, que cabe, falamos de mamadeira, falamos de cárie, falamos de leite. Chupeta, ela pode causar cárie? Na verdade, a chupeta não causa a cárie especificamente. A chupeta simplesmente ela funciona às vezes como agente de transferência de bactérias, né, de micro-organismos, e também ela pode provocar alterações funcionais, esqueléticas na ossatura da criança, ou seja, os ossos, os dentinhos podem nascer tortos, pode haver aprofundamento de palato, pode gerar problemas futuros ortodônticos, na verdade, ou seja, problemas de formação, dente torto, postura labial, lingual, todas essas coisas que podem vir no futuro a gerar problema. Então a chupeta é bom? Olha, a gente tem discutido muito isso, se é bom ou ruim. Muitos congressos, muitos estudos. Tem discutido muito. Ela é boa até um certo ponto, mas ela não é boa porque ela pode gerar danos, às vezes, irreversíveis. Tá? Então a chupeta é boa? Em um dado momento sim, mas você tem que saber a hora de tirar essa chupeta para não se comprometer, para não gerar problemas lá na frente. Bom, gente, eu conversei aqui com o Dr. Luiz Otávio Souza e eu espero que a gente tenha mostrado para vocês e tirado algumas dúvidas. Qualquer dúvida a mais que vocês tenham, manda um e-mail para a gente, tv@roteiro.tv. Eu queria agradecer muito ao Dr. Luiz Otávio por esses momentos que teve aqui com a gente, por dispor do seu horário de trabalho para estar aqui com a gente hoje para bater esse papo. Eu que agradeço, obrigado pela presença, né, aqui de vocês, dando essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia, daquilo que a gente tenta fazer com que as pessoas aprendam, que elas melhorem sua qualidade de vida. Essa é a nossa função. Gente, não esquece, roteiro.tv traz sempre uma informação agradável para você. Qualquer dúvida, manda que o Dr. Luiz Otávio vai estar mais vezes aqui com a gente. Um abraço. Obrigado, doutor. Obrigado.